O último episódio da segunda temporada de House of the Dragon tem um momento bem impactante também que abre margem para muita especulação, que é em relação às visões finais que o Daemon teve ali em Harrenhal, e é sobre este assunto específico que nós vamos falar no vídeo de hoje. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje a gente fala das visões do Daemon, mas só as que ele teve no último episódio. Depois eu vou fazer um outro vídeo falando sobre as alucinações que ele tem ao longo da temporada, que isso também ajuda muito a gente entender um pouquinho do arco do personagem. Mas aqui é pra falar especificamente das visões, né? Esse é o primeiro momento em que o Daemon tem acesso ao futuro. Então essa é uma habilidade que ele não tem normalmente, ele não tem sonhos proféticos nem nada do tipo, mas aqui ele estava agindo baseado também nas drogas que ele foi recebendo em Harrenhal, aquelas sementes de represeiro, e também no contato direto com uma árvore coração. Então meio que toda a temporada a Alis foi trabalhando a mente do Daemon para que ele pudesse chegar nesse ponto e ver o papel que ele tem que exercer em toda essa história. E essa história que eu digo é uma história que começou muito antes dos Targaryen chegarem em Westeros e que vai para muito depois da Dança dos Dragões. E aí sim, a Alis leva o Daemon para este represeiro, ele coloca a mão ali e ele começa a ter as visões. Sempre bom lembrar que essas árvores que têm essas faces, elas vêm presente, passado e futuro. Então se você consegue se conectar com as visões que essa árvore tem, você consegue ver tudo que já aconteceu por ali, né? Não só nessa árvore específica, mas em todas as árvores que tem esse rosto. Então o Daemon teve acesso sim a passado, presente e futuro, para entender melhor qual a posição dele, o que ele tem que fazer como parte dessa história, como um peão no meio de todo esse tabuleiro. Nós temos o Corvo de Três Olhos. Um dos primeiros momentos aí a gente vê o Brynden Rivers, que é um bastardo Targaryen, um dos maiores Targaryen de toda a história também. O cara é brabo, né? Ele não leva o nome de Targaryen justamente por ser bastardo, mas ele é brabíssimo. E se a gente tiver uma série adaptando os acontecimentos da rebelião Blackfyre, a gente terá a chance de ver esse personagem em live action. A gente vê ele jovem e depois ele se tornando esse Corvo de Três Olhos, que é o mesmo cara, ele é aquele velhinho que treina o Bran em Game of Thrones para que ele assuma esse posto de Corvo de Três Olhos. É bom a gente sempre manter a diferença de Corvo de Três Olhos e Vidente Verde, porque isso também vai ser importante para esse vídeo. E esse cara aí é o Brynden Rivers, que vai se tornar o velhinho que vai ensinar o Bran a ter essas visões também. Vamos esquecer Bran do trono, tá, gente? Vamos focar no Bran como sendo o Corvo de Três Olhos e apenas isso também, mas bem pro futuro. Nesse momento, o Daemon vê o Targaryen que assumiu essa posição, que ganhou este poder e que teve também esse papel crucial no meio de toda essa história. O Brynden Rivers ainda não nasceu na época que o Daemon existe, tá? Ele vai vir depois. E aí nós temos um White Walker. É sempre bom a gente parar com esse papo de o Daemon é o Rei da Noite, o Daemon é o White Walker. Gente, por favor, o Rei da Noite veio muito antes dos Targaryen chegarem em Westeros. As crianças da floresta dizem que o Rei da Noite, foi criado para que elas pudessem combater os primeiros homens. Os primeiros homens chegaram há milênios, tá? Não é século, não é 100 anos, é milênio. Então é muito tempo atrás. O Daemon nem sonhava em nascer. Os Targaryen estavam lá em Valíria, talvez ainda nem com dragões nem nada disso. Então realmente é uma coisa muito antes do Daemon, o Rei da Noite. Mas ele pode ser um outro White Walker. A gente viu que os White Walkers, eles são gerados a partir de bebês, né? Então em Game of Thrones a gente viu que o Craster dava um bebezinho, quando o bebezinho era homem, ele era transformado em White Walker. Talvez tivesse que ser jovem o suficiente para poder ser transformado em um desses capitães White Walkers aí que a gente vê. O Daemon tá vendo isso para ele ver a ameaça. Não quer dizer que ele vai se tornar um desse, tá? Por favor, vamos parar com essa fanfic bizarra que, assim, eles atingiram um nível de fanfic nesse final de temporada aqui, mexendo muito com Game of Thrones e colocando muito de Game of Thrones aqui em House of the Dragon, uma coisa que eu não gosto, mas nesse ponto eles não vão chegar. O Daemon não é o Rei da Noite, nem é um outro White Walker, tá bom? Os White Walker têm cabelo longo mesmo, cabelo branco representando o gelo, não os Targaryen, tá? É outra parada. E atrás deste White Walker que ele tá vendo, que não fica claro se é o Rei da Noite ou se é um dos generais dele, a gente tem os Walkers, que são os zumbis, que são o maior número que compõem esse exército dos mortos. Então são pessoas, são criaturas que eles mataram e ressuscitaram para fazer parte do exército deles, o exército dos mortos, aquele exército que assolou Jon Snow e todo mundo em Game of Thrones. E aí depois nós temos um dragão morto. A primeira vez que eu vi eu imaginei ser o Balerion, mas a gente tem alguns detalhes. Ele tem uma lesão no ombro, uma lesão do lado contrário à lesão que o Viserion tomou. Ele aparentemente tem uma asa quebrada e tá com essa cabeça aí cortada no meio. A asa quebrada é uma lesão que quem sofreu foi o Sunfire, o dragão do Aegon.
né? O corte aqui, essa seta aqui, que esse buraco, foi o Viserion, só que como eu já disse, do outro lado, né? O dragão aí da imagem tá com esse corte no lado esquerdo, enquanto o Viserion sofreu do lado direito, enquanto ele tava voando ali para salvar o Jon Snow. E essa cabeça rachada pode ter a ver com o Meraxes, dragão da rainha Rhaenys, a Conquistadora, né? Uma das irmãs do Aegon ali, que tomou uma flechada bem no meio do olho. A gente não sabe as condições que o dragão caiu, mas eu acredito que esse dragão represente, na verdade, o fim dos dragões. Esses dragões que morreram, né, e acabaram os dragões aí antes do retorno da Daenerys. Uma representação do Viserion aqui talvez não faria muito sentido, porque ele veio depois também, mas pode ter sido de outro dragão que morreu de forma parecida. Não vou falar sobre isso aqui porque também daria spoiler de coisas que acontecem no livro e eu não quero fazer isso. Basicamente, essas lesões podem representar lesões que os dragões sofreram na época da Dança dos Dragões. A única que já aconteceu ainda na série é a asa quebrada do Sunfire. As outras duas eu não vou falar aqui para não dar spoiler de Fogo e Sangue, que é o livro, né? Algo que vai acontecer provavelmente na terceira e na quarta temporada de House of the Dragon. E aí nós temos então esse dragão que provavelmente representa os dragões mortos antes da chegada da Daenerys, tá? Todos os dragões foram extintos e a Daenerys traz de volta eles. E a gente chega nesse ponto. Nós vemos o cometa vermelho passando e a Daenerys trazendo a volta dos dragões. O cometa vermelho eu vi gente confundindo com os ovos dela caindo. Os ovos dela não caíram. É o cometa que marcou uma nova era no mundo. A nova era que precisamente foi marcada pelo ressurgimento dos dragões quando a Daenerys sai com eles da fogueira. A Daenerys ela é basicamente o que todos os Targaryens sonham em ser. Ela demonstra ter imunidade ao fogo neste evento exclusivo da fogueira, né? O Martin já declarou que isso foi um milagre. Nos livros ela ainda não passou por aquilo que ela passa em Vaz Dothraki, que é quando ela de novo sai de uma fogueira com todo mundo morto. Então nos livros esse evento só aconteceu uma vez e é tido como um milagre porque ela não tem essa imunidade. Mas a Daenerys ela consegue sair de uma fogueira, ela sai nos livros, inclusive ela sai careca, com os ovos de dragão tendo chocados. E aí nascem Drogon, Rhaegal e Viserion. E é isso que o Daemon tá vendo. Então primeiro ele viu um Targaryen se posicionando como Corvo de Três Olhos, alguém que tem sim uma participação chave em toda essa dança de presente, passado e futuro. Ele consegue ver tudo isso e sabe como ele deve agir. A gente tem a ameaça do norte, a ameaça além da muralha, que já foi citada pelo Viserys quando ele fala da canção de Gelo e Fogo, que já foi citada pelo Cregan Stark pro Jace e que agora o Daemon está vendo. E depois ele vê o Targaryen que é tido como esse salvador, o tal príncipe que foi prometido a Daenerys, trazendo de volta os dragões. E aí depois disso ele vê a Rhaenyra no Trono de Ferro. Eu vi gente achando que ele tinha confundido a Daenerys com a Rhaenyra, mas não. Ele viu que o que ele tem que fazer para manter tudo no curso, para que eles possam, o Reino dos Homens possa derrotar essa ameaça do norte, é colocar a Rhaenyra no Trono de Ferro. Ele vê ela ali, significa o quê? A conclusão. Então, quando ele começa as visões, ele tá vendo o que vai acontecer. Certo? White Walker, Corvo de Três Olhos, Daenerys. No final, ele vê o que ele precisa fazer, qual o papel dele nisso tudo para que as coisas aconteçam da forma como que tem que acontecer, para que o reino dos homens consiga prevalecer perante essa ameaça de gelo, e o papel dele é de colocar a Rhaenyra no Trono de Ferro, ajudar ela a chegar no Trono de Ferro. E aí por isso que também depois ele se ajoelha perante ela, ele viu ao longo de todas essas visões que ele teve, as alucinações que ele teve ao longo da temporada, que o peso da coroa é muito grande para ele sustentar, ele tem que tomar atitudes que ele não gosta de tomar, e agora ele viu que ele precisa colocar a Rhaenyra naquele lugar. E nós temos também, com chave de ouro, encerrando a Helaena conversando com o Daemon. Esse momento foi um momento que todo mundo surtou, porque o Daemon tá ouvindo as vozes de fundo que aparentemente eram da Aelys, umas vozes que vão se misturando, e do nada a Helaena aparece para ele num fundo completamente escuro e completa a frase. Só que ela tá falando com ele, completando a frase, e depois muda para onde ela tá em Porto Real, ainda falando sobre isso. Então meio que ela estava conectada a Harrenhal de alguma forma, conversando com o Daemon. Sobre a Helaena é um ponto importante, eu falei no começo do vídeo para não confundirmos os videntes verdes com o Corvo de Três Olhos. O Corvo de Três Olhos, Brynden Rivers, né? Até que para todos os efeitos, o que a gente sabe, ele é o primeiro de todos e depois ele passou esse manto pro Bran. A Helaena, ela tem os sonhos proféticos dos Targaryen. Só que os Targaryen têm sonhos proféticos. Eles não conseguem se comunicar através desses sonhos, gerar essas alucinações, nem nada do tipo. Isso aí é um pouco mais de bruxaria e pode ter também uma certa conexão com esses videntes verdes. Então, o que eu acho que aconteceu aqui? Primeiro também, um dos momentos em que o Daemon vê os White Walker, parece que ele tá numa visão de um warg. Ele tá wargando um lobo. O wargar é quando você pega a sua consciência e coloca na de um animal. Os Stark fazem muito isso com os lobos deles, nos livros, todos eles, inclusive a Arya,
pra patrulhar e tudo mais, né? Então parecia que era um lobo vendo os White Walkers, é um detalhezinho bem legal ali, pela forma com que a câmera se move, né? E que ela vem de baixo também. E aí no caso da Helena, eu acho que juntou um pouco do sangue Hightower dela, da origem Hightower dela, com essa habilidade Targaryen dela, tornando um ser muito mais poderoso do que o que a gente estava acostumado, e por isso que as visões dela eram muito mais precisas, né? Ela via uma coisa no episódio, essa coisa acontecia ainda no próprio episódio, isso desde a primeira temporada, desde quando ela era interpretada por outra atriz ainda muito criança. Os Hightower, eles não são ândalos, tá? A gente tem os Hightower como ândalos porque eles seguem a fé do Sete, mas os Hightower eles estão em Westeros antes mesmo da chegada dos primeiros homens, assim como esses videntes verdes que eram cultuados pelas crianças da floresta, que viviam em Westeros antes da chegada dos primeiros homens. Então, na Era da Alvorada, existiam as crianças da floresta que governavam aqui em Westeros, viviam em paz em Westeros ali com outros povos, poucos, era uma terra muito pouco povoada e tudo mais, e aí chegaram os primeiros homens arrebentando o represeiro, cortando árvore e tudo mais, causando uma guerra imensa. Foi por conta disso até que a gente viu em Game of Thrones que o Rei da Noite foi criado erroneamente, mas foi por conta disso. E aí depois os primeiros homens começaram a respeitar esses deuses antigos, começaram a respeitar os represeiros, as árvores de coração, e eles fizeram um acordo de paz com as crianças da floresta e passaram a viver em harmonia. Um bom tempo depois, séculos, milênios depois, vieram os ândalos e aí foram se misturando. Algumas famílias, principalmente no norte, permaneceram com a sua fé baseada nos deuses antigos. Outras famílias mudaram a sua fé para a fé dos Sete, que é o caso dos Hightower. Eles não chegaram junto com os ândalos, tá? Eles estão em Westeros antes mesmo dos primeiros homens. Talvez a primeira família a chegar em Westeros aqui, dessas que a gente tem conhecimento atualmente, tenha sido os Hightower, antes mesmo dos próprios Stark, que a gente sabe que vem dos primeiros homens. A gente não sabe muito bem sobre essa origem, a gente não tem conhecimento de Hightower com essas habilidades, mas pode ser que a Helena tenha sido um caso especial. O sangue Targaryen dela, que deu a ela também essas habilidades sonhadoras, conseguiu mesclar com esse sangue Hightower e dar a ela também essas outras habilidades de conseguir se comunicar com o Daemon em outro lugar, de conseguir manipular tudo isso, de conseguir wargar criaturas, né? Porque assim, ela vê coisas, né? Ela podia estar wargando a coruja da Alice, por exemplo, a gente não sabe. Ela viu o Aemond tentando matar o Aegon, ela fala, eu vi. Ela não estava lá fisicamente, mas ela viu através dessas visões dela e através dessa habilidade. O Jojen, em Game of Thrones, ele era um vidente verde, ele tinha a habilidade de se comunicar com o Bran através do sonho e de visões, exatamente o que a Helena está fazendo aqui com o Daemon. O Viserys era um Targaryen sonhador. Os Targaryen sonhadores, eles são raros. O Viserys era um desses. Ele não tinha essas habilidades que a Helena tem. Ele tinha sonhos proféticos, sonhos de profecia. O Aegon tinha sonhos de profecia. A gente tem a teoria de que talvez não fossem do Aegon, fosse da Rhaenys, lá na época da conquista. Tá nesse vídeo aqui. Mas um dos dois tinha sonho de profecia. A Daenerys tem sonho profético. A Helena tem um poder ali um pouco diferente, um pouco a mais, que eu acredito que seja uma mescla desses sonhos proféticos que vem dos Targaryen, uma origem mais valeriana, com essa parte de vidente verde que é de uma origem mais de criança da floresta, dos seres que viviam em Westeros na Era da Alvorada antes da chegada dos primeiros homens. Não é que ela é descendente de criança da floresta nem nada disso, né? Mas a gente não sabe como funcionavam as coisas naquela época e quais os poderes. As crianças da floresta, elas viviam em paz com os videntes verdes, então a gente tem que ver como funciona essa origem dos Hightower, que também é bem nebulosa, a gente tem pouca informação sobre isso. E o Daemon ainda tem outras poucas visões. Primeiro, ele passa num campo com um monte de gente morta, isso provavelmente simboliza todas as mortes que vão acontecer ao longo desse caminho, então é um caminho de guerra, de pesar realmente, e também a gente vê o próprio Daemon se afogando, isso tem a ver com um pouquinho mais com o destino dele próprio, e também é assunto para outro vídeo. Em relação a Helena e a Alice Rivers, a relação que as duas têm, porque as duas estão meio que contando essa história pro Daemon ao mesmo tempo, em conjunto, eu vou assistir de novo, vou tentar encontrar mais referências para ver qual que é a relação dessas duas, porque é algo que está longe de existir no livro também, no Fogo e Sangue. Mas eu voltarei com respostas, provavelmente se não em vídeo, lá no nosso podcast Falar Morgulhos, onde eu vou discutir sobre isso também com a Vit, os outros episódios do Falar Morgulhos dessa segunda temporada, sempre lembrando, a gente faz toda semana, desde o primeiro episódio da segunda temporada, eles estão aqui no YouTube, também ouçam, porque ali é só áudio, e divirtam-se porque é cheio de referências. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostou se inscreve no canal, curte aqui, até a próxima. Tchau, tchau!